E aí, moçada, tudo bem? Eu tô descendo lá no centro de Alicante para resolver uns problemas e também ia aproveitar para gravar um vídeo lá no Mercado Central. Aliás, eu vou gravar o vídeo, por isso que eu vou aparecer com a mesma roupa no próximo vídeo, nem se incomodem por isso. Mas eu tava pensando aqui no caminho e resolvi gravar um vídeo sobre um assunto que eu entendo que é importante repassar para as pessoas que seguem aqui o canal, né? São pessoas que querem vir morar aqui na Espanha, passar uma temporada, ou mesmo fazer turismo aqui na Espanha. Então eu aproveitei e dei uma paradinha numa praça que tem aqui no caminho para gravar rapidamente uma mensagem aí. Bom, um tempo atrás eu gravei alguns vídeos e digitei alguns textos fazendo comparação entre a realidade aqui da Espanha, né, da realidade que eu estou vivendo aqui na Espanha, em Alicante, e comparando com o Brasil em alguns temas, né, alguns assuntos, né. E lógico, a maior parte das coisas eu apontava como aqui sendo melhor, né, fazendo a comparação com o que eu vivia no Brasil, né. Obviamente também comparava com a minha realidade, né, o que eu vivia aí no Brasil, a experiência que eu tinha aí no Brasil. Aí algumas pessoas chegaram até alguns amigos, né, pessoas que têm coragem de dizer pra você o que você não gosta de ouvir no dia a dia, porque são seus amigos, né, então eu considero amigos. Haviam me criticado dizendo que eu poderia estar depreciando o Brasil, colocando o país numa situação de inferioridade, e na verdade não era a minha intenção, tanto que algumas coisas eu até citei como mais evoluídas aí no Brasil do que aqui, né, das experiências que eram mais exitosas aí do Brasil do que aqui, mas sem dúvida nenhuma, boa parte dos exemplos que eu dava era de situações que eram, vamos dizer assim, melhores aqui, mais bem resolvidas aqui, né. E um tema, eu até gravei um vídeo específico sobre esse assunto. Eu não tenho nenhuma dúvida que aqui na Europa, aqui na Espanha, aqui na Europa é muito melhor que no Brasil, que é a questão da segurança, né. Tem que ser cego para não enxergar isso, né, para não ver essa discrepância, né, que é realmente muito grande. Mas outras coisas, assim, é melhor, mas o Brasil tem condição de ultrapassar, se melhorar pouquinho, né, avançar um pouquinho, né. Mas eu quero ainda nesse tema hoje dar um outro olhar, né. Eu tô aqui já há quase 6 meses, e a gente, quando vem morar num país, ou vem passear no país, a primeira visão que a gente tem é uma visão com um filtro muito importante, que é o filtro do turista, né, olhar de turista. Então quando você vem com o olhar de turista, a tendência é que você enxergue, dê mais atenção às coisas boas e não preste atenção nas coisas que, vamos dizer assim, não são tão boas assim, ou podem ser melhoradas, né. Então, passado esses 6 meses, eu vivi algumas experiências aqui na Espanha que eu gostaria de compartilhar, porque podem ser situações que gerem alguma decepção, vamos dizer assim, às pessoas que vêm pra cá, né. Então, eu vou comentar, lógico, eu não estou depreciando, né, quem quer vir pra cá deve vir, vale muito a pena, a experiência é enriquecedora. Eu, assim, acho que todo mundo que tiver condição um dia deve vir pra cá mesmo, deve fazer essa experiência, porque realmente vale a pena, a pessoa cresce bastante, é uma grande viagem interior, como eu li num texto recente, né. Mas vai vir pra cá e vai se deparar com algumas circunstâncias. Por exemplo, lógico, eu tô falando da experiência aqui em Alicante. Pode ser que em outras cidades seja diferente, deve ser diferente. Pode ser que em outros países seja diferente, deve ser diferente. Então, eu estou comparando com a minha experiência, por favor. Isso aqui o meu objetivo é apenas gerar reflexão, não é dar receita de bolo pronta, né? Então, aqui eu já me deparei com situações que são, assim, vamos dizer assim, muito piores que no Brasil. Por exemplo, a questão da limpeza, né? Andando um pouco mais por Alicante, prestando um pouco mais atenção, a gente percebe que a cidade ela tem um nível de limpeza pública que não,
Tem muitas cidades do Brasil que são melhores, lógico, tem muito lugar que é pior, tem lugar que tem esgoto a céu aberto, que não tem esgoto a céu aberto. Mas em cidades, por exemplo, do estado de São Paulo, que é um estado mais rico, tem muitas cidades que têm condição melhor, né? Uma outra coisa que eu percebo, as pessoas elas caminham muito com o animal nas ruas, até aí não tem nenhum problema, mas as calçadas, as praças, elas ficam com um cheiro muito forte de urina e cocô de cachorro, né? E em alguns lugares a gente percebe que as pessoas não recolhem cocô de cachorro, né? Então, em muitos lugares a cidade não cheira bem, cheira muito mal, né? E não era algo que podia se esperar numa cidade da Europa, de primeiro mundo. A gente espera que tudo esteja perfeito, né? Uma outra coisa que eu achei assim também muito diferente e assim aponto como pior do que no Brasil é o respeito aos idosos, né? Aí no Brasil a gente tem uma legislação muito protetiva aos idosos, né? A nossa aposentadoria é pior do que a deles aqui, então talvez tenha sentido essa proteção maior. Mas aqui idoso tem muito pouca prioridade em relação aos mais jovens, né? Em fila de banco não há essa prioridade, correios, serviços, né? Tarifa de ônibus parece que há um preço diferenciado, mas não sei qual a diferença, né? Pelo que eu li, não é tão grande assim, né? E outra coisa, o respeito também aos idosos, né? A gente percebe que, não sei, talvez pelo fato na cidade que eu tô morando tenha muitos idosos, né? Então eles acabam sendo a maioria, mas a gente percebe que não há nenhuma consideração com os idosos, né? Até a forma do tratamento, as pessoas aqui elas são mais ríspidas, né? Eu sei que isso é cultural, né? Nós brasileiros talvez sejamos mais sentimentais em relação a isso, né? Vou citar um exemplo, né? Ontem nós estávamos vindo de ônibus do centro para o bairro, e aí uma senhora entrou com um cachorrinho numa sacolinha. Você pode andar com o cachorro no ônibus desde que ele esteja numa bolsa, né? E ela entrou com essa bolsa. E o cachorrinho estava com a cabecinha de fora. Nossa, o motorista, uma senhora de 80 e tantos anos. O motorista chamou a atenção da senhora de uma forma mas tão ríspida, tão mal educada, que eu falei assim, comentei com a minha esposa, né? Eu acho que se fosse no Brasil, os passageiros teriam agredido o motorista, porque assim, ninguém trata uma pessoa, ou ninguém, vamos dizer assim, normal, né? Ninguém sociável trata um idoso como ele tratou naquele momento, né? Então tem essas coisas que são realmente, e tem coisas também que assim, mais simples, mas que mostra um pouco da característica da população, né? Por exemplo, a gente passou em frente ao correio, e uma coisa que eu via no Brasil com mais incidência, não tinha visto aqui ainda, mas vi que acontece também. Por exemplo, pessoa colocando caixote para reservar como privada vagas de estacionamento que são públicas, né? Eu não esperava encontrar isso aqui, né? Não achava que as pessoas agissem assim aqui, e agem também, né? Então tem essa particularidade também, né? Um outro ponto, a gente fala muito de honestidade, né? Que o povo aqui, o brasileiro quer estar de jeitinho em tudo, né? E a gente já viu aqui em transporte público, o transporte público aqui, ele não tem o controle que tem no Brasil aí de catraca, mas quem não cumpre as regras pagam multas altas, né? E a gente já viu gente aqui andando de tram principalmente, né? Que é o metrô sobre superfície, né? Sendo autuado porque estava no trem sem pagar a passagem, né? Então a diferença maior entre aqui e aí é que aqui a punição ela é mais pesada e ela acontece, né? Não é... Aí no Brasil a gente até tem punição, normalmente elas são ínfimas, não surte efeito nenhum, e também não acontece porque alguém quebra um galho, dá um jeitinho. Aqui não tem jeitinho não, é tudo filmado, e se for pego realmente vai pagar, né?
Então é isso, eu tô colocando isso, lógico, não quero desanimar ninguém de vir para cá, mais uma vez eu digo isso, venha se você tem essa vontade, esse desejo, vale muito a pena, mas tenha em mente que tem coisas, tem oportunidade de melhoria, vamos dizer assim, tá bom? Espero que esse conteúdo seja de alguma forma proveitoso para você. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, aproveite também para se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, assim você recebe atualizações do vídeo em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo.